Hoje a gente vai entrar em mais um episódio da temporada 1 da vida de Paulo. E a gente, no capítulo 16, né, a gente viu que Paulo tinha passado um aperto ali, foi à prisão, e Deus providenciou um livramento, não livramento dele ter sido livrado da prisão como foi Pedro, mas foi uma oportunidade para aquele carcereiro receber a Jesus, né? Para Paulo mostrar para ele o que era a mensagem, quem era Jesus e o que Jesus tinha feito por ele por amor. Então, não somente o carcereiro, mas toda a família dele aceitou a Jesus e Paulo depois, eventualmente, foi liberto pelos oficiais, mas aquele evento na prisão não foi para libertar Paulo, foi para salvar a vida daquele carcereiro. Hoje a gente vai ver que Paulo esteve em 3 cidades, por isso que demorou, a gente vai ficar um pouquinho mais largo, mas nós vamos rapidinho passar por essas cidades, porque a mais importante delas foi Atenas. Então, hoje a gente começa em Tessalônica. Então, Paulo e Silas e Timóteo, que agora eles estavam viajando junto, foram para Tessalônica. Nilta, você pode ler para mim, já que você está o primeirinho ali na minha... 17, de 1 a 8. Ok. Paulo e Silas em Tessalônica. Passaram por Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo dirigiu-se a eles, segundo o seu costume, e por 3 sábados disputou com eles. Discutiu. Na minha está disputou Então tá com eles. Até que número mesmo que eu tenho que ler? Até o 8. Explicava e demonstrava a base das Escrituras que era necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dos mortos. E este Cristo é Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles creram e associaram-se a Paulo e Silas, mas também uma grande multidão de prosélitos e gentios, e não poucas mulheres de destaque. Os judeus, tomados de inveja, ajuntaram-se alguns homens da plebe e com essa gente amotinaram a cidade. Assaltaram casa de Jação, procurando-os para os entregar ao povo. Mas como não os acharam, arrastaram Jação e alguns irmãos à presença dos magistrados, clamando: estes homens amotinam todo mundo. Então agora aqui Jação os acolheu. Todos eles contrariam os decretos de César, procurando outro rei, Jesus. E assim excitaram o povo e os magistrados. Obrigada. Bom, então aqui Paulo chegou a Tessalônica. Então, se vocês ainda têm aí o papel da semana passada, dá para ver mais ou menos aí no mapa onde era a Tessalônica, né? Era mais ou menos 160 quilômetros de Filipos, onde eles tinham acabado de estar na viagem anterior. E a gente viu que em Filipos, Paulo não encontrou uma sinagoga, né? Não havia. Então, a gente não sabe se era uma cidade pequena e por isso não tinha, a gente não sabe exatamente, mas a gente sabe que eles se reuniam na beirada de um rio e Paulo lá encontrou um grupo de judeus, onde ele levou a mensagem. Aqui, na Tessalônica, ele encontrou uma sinagoga e, como de costume, foi na sinagoga e por 3 sábados consecutivos e a gente vai ver a diferença no capítulo de hoje. Paulo vai encontrar um grupo diferente de pessoas em Atenas e a gente vai ver que a mensagem de Paulo foi a mesma, mas a maneira dele apresentar foi diferente. Por quê? Quando ele apresentava aos judeus, qual que era a arma dele? A própria Bíblia, né? O próprio Torá. Ele vinha provando nas Escrituras que
o Jesus que ele estava pregando é aquele mesmo que Abraão tinha mencionado, que Moisés tinha mencionado, que Isaías, inclusive Isaías mencionou detalhes sobre como seria a mãe, que viria de uma virgem, o que ele seria chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Isaías mencionou o tipo de sofrimento que ele ia passar, que ele ia ser levado como um cordeiro ao matadouro, mas que ele ia ressuscitar. Então, tudo isso que Paulo ia mostrando para os judeus era simplesmente, para eles, era tipo comprovar. Por isso que fala que ele discutiu, como na versão da Nilton, disputava, né? Ele às vezes deve ter tido momentos de pergunta e resposta, onde, né, eles falavam, não, mas e isso? Aí Paulo respondia com a palavra, né? Nada melhor para discutir a Bíblia do que a própria Bíblia, né? Porque a Bíblia não se contradiz em nada. Então, gente, a gente viu que Paulo insistiu quando ele disse aqui, olha, Paulo discutiu com eles, com base nas Escrituras, explicando e provando que Cristo deveria sofrer e ressuscitar. Esse Jesus que eu lhes proclamo é o Cristo. Então, Paulo estava dizendo, esse que Isaías está falando, esse é o Jesus que eu estou falando para vocês. Eles são a mesma pessoa, né? Mas o que aconteceu? Como sempre, muitos aceitaram a mensagem, muitos concordaram com Paulo. Como a gente já viu, haviam solos férteis, haviam corações abertos para receber a mensagem do Evangelho, e a gente vai ver que na próxima cidade que ele chegou, muita gente dos que convertiam não eram movidos por emoção, eles eram movidos realmente pela palavra, eles iam comprovando na palavra de Deus, comprovando que o que Paulo estava dizendo era verdade. Não era só porque Paulo os convencia com palavras, é pela palavra, né? Esses judeus eram conhecedores. Então, os judeus que não concordaram, com ciúme, acho interessante que continua sendo do mesmo jeito, né? Eles vão atrás de gente à toa para fazer motim e para fazer destruição e para fazer alvoroço. Então, os judeus aqui fizeram a mesma coisa que as pessoas que querem causar desordem continuam fazendo hoje, né? Não mudou nada a estratégia. Mas eles contrataram aí uns desocupados e foram alvoroçar a cidade contra Paulo, Silas e Timóteo. Como eles não encontraram, aqui é mencionado uma pessoa, Jason. A gente não fala nada mais dele na Bíblia. Então, a gente assume que ele já era um cristão antes, já devia ter ouvido antes a mensagem de Paulo, e ele hospedou a Paulo, ou tinha um grupo que se reunia na casa dele, porque aqui fala que eles, como não encontraram Paulo e Silas ali, eles levaram preso a Jason e alguns dos irmãos que estavam com ele. Então, aqui, uma pessoa foi pagar pelo pecado, eles esconderam a Paulo para protegê-lo, mas Jason foi levado preso. E aqui também diz, olha só, em Atos, a gente já viu, vamos ver onde, que a gente já estudou, o costume dos judeus, né? Eles vieram perseguindo Paulo na Antioquia da Pisídia, lá em Atos 13, em Icônio, em Atos 14, em Listra. Então, assim, a notícia da pessoa de Paulo já estava correndo. Tanto é que, olha o que eles disseram. Estes homens que têm causado alvoroço no mundo chegaram também até nós. Então, esses que estão destruindo a nossa fé judaica, né, a nossa lei, que estão causando um alvoroço, não era alvoroço de baderna, né? O que eles estavam fazendo era levar a mensagem de Jesus, pelo contrário, transformava vidas, né, para o bem, para uma coisa boa. Então, eu fiquei pensando assim, gente, que bom seria, né, se nós, os cristãos, tivéssemos essa reputação, né? Nós estamos alvoroçando o mundo para Jesus, né? Mas hoje em dia cada um está alvoroçando para o seu lado que se acredita ou que não acredita, ou para uma denominação ou outra. Os próprios cristãos estão uns contra os outros, infelizmente, né? Então a gente tem que, para mim, hoje eu queria
deixar isso assim para mim, isso é que eu quero, sabe? Eu quero alvoroçar o mundo para Jesus, que Jesus seja a razão da minha discussão com alguém, né? Que não seja a minha colocação política, ou se eu concordo com esse grupo ou com aquele, ou que eu estou discriminando, não. Eu quero que Jesus seja o centro da minha mensagem, do que sai da minha boca, né? Jesus, eles vieram para Jesus quando veio, né? Jesus veio, ele falou: eu não vim para trazer paz, pelo contrário, né? Eu vim para trazer divisão. Por quê? Porque a mensagem que vai ser falada não vai ser uma mensagem que vai agregar as pessoas, né? Essa mensagem vai causar divisão, mas o Espírito Santo vai fazer com que a verdade prevaleça. Jesus mesmo disse isso. Olha lá em Mateus, no Sermão da Montanha, a mensagem de Jesus era muito contraditória, até as leis do Velho Testamento, né? Porque ele falava: quem quer perder o mundo vai ganhar, né? Quem perde a vida por minha causa vai ganhar a vida, né? Outra coisa que ele disse os tristes serão consolados, bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos, né? Os mansos herdarão a terra. Como que pode ser? Manso, né? Aquela pessoa pacata? Não quer dizer que você é um bobão, né? Manso é aquela pessoa que sabe controlar suas emoções e deixa Deus orientar, Deus dirigir os seus caminhos, né? Então, as acusações deles baseavam no fato que os apóstolos pregavam a Jesus como rei, mas, na verdade, Paulo não tinha falado nada que Jesus era rei. Paulo tinha falado que Jesus morreu, ressuscitou. Jesus foi quem disse que ele era rei lá, né? Antes dele morrer, e depois as condenações de Paulo, que os sacerdotes sempre acusaram, é que Jesus pretendia ser rei e Jesus pretendia ser filho de Deus. Então, para os romanos, essa acusação de que Jesus era rei era como se Jesus quisesse se colocar acima das autoridades romanas. Para os judeus, o fato de Jesus ter dito que era Deus, isso era uma afronta para a crença judaica, mas para os romanos era o fato dele se declarar superior às autoridades romanas, porque, como eu já falei antes, os romanos não estavam nem aí para as religiões que os judeus, ou quem quisesse, praticavam. Eles só se apareciam para acalmar, se tivesse um transtorno, uma desordem, eles viam. Então, assim, eles nunca prenderam ou criticaram a ninguém por causa da religião. Tá? Os romanos, o negócio deles era Nero, era o imperador, ou quem fosse naquela época. Tá? Então, vamos continuar. Então, eles levaram Jasson preso, aí Jasson teve que pagar uma fiança, e eu estava lendo, e parece que a fiança que ele pagou foi tão alta que era para cobrir possíveis futuras infrações que ele viesse a causar, porque ele sabia que ele não ia parar ali, naquela mensagem, naquele momento, que ele ia continuar pregando o evangelho. Então, aqui, eles mandaram a Paulo e Silas para outro lugar. Então, Joira, lê para mim de 10 a 15. Aqui eles já vão para outra cidade, fugindo dos judeus de Tessalônica. Naquela mesma noite, os irmãos fizeram com que Paulo e Silas partissem para Bereia. Assim que lá chegaram, foram à sinagoga dos judeus. Estes mostraram maior nobreza que os de Tessalônica. Receberam a doutrina com as melhores disposições e examinavam diariamente as escrituras para verificar se tudo era exatamente assim. Muitos deles abraçaram a fé, como também muitas senhoras da alta sociedade grega e um número apreciável de homens. Mas quando os judeus da Tessalônica chegaram a saber que Paulo anunciava a palavra de Deus, também em Bereia, foram até lá para atiçar a agitação e a desordem nas massas. Então, os irmãos encaminharam Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo ficaram em Bereia.
Os acompanhantes de Paulo o conduziram até Atenas. Depois voltaram de lá, trazendo a Silas e Timóteo o recado para que fossem encontrá-lo quanto antes. Obrigada. Okay? Então, gente, Paulo e Silas fugiram no meio da noite para Bereia. Eu não acho que Paulo fugiu com medo, porque Paulo já tinha sido apedrejado, né, na Tessalônica, em Listra, tinha sido preso em Filipos, então, assim, não era medo, né? Paulo sabia da missão dele. Eu acho que ali ele estava saindo com o intuito de proteger a Jasson e ao grupo que havia se formado ali, naquele lugar. Então, Paulo foi para Bereia. E eu acho tão gostoso de ver que os irmãos da Bereia, olha, achei gostoso falar, os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando as escrituras. Então, eles não eram bitolados, eles não estavam fechados para explorar a mensagem que Paulo estava falando. Eles examinaram, e aqui ainda diz, diariamente. Não foi uma vez Paulo chegou, falou, e ele falou, deixa eu ver. É verdade, você tem razão. Não. Diariamente, aqui no versículo, deixa eu ver. Examinaram com grande interesse todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Então, eles eram conhecedores das escrituras e queriam comprovar o que Paulo estava falando. Então, como eles comprovaram, muitos deles aceitaram a Jesus, aquela velha história do terreno fértil, né? O coração deles estava aberto para receber a mensagem e o Espírito Santo encontrou lugar ali para fazer a mensagem germinar. E eu achei interessante que nesse capítulo 17, Lucas fala 2 vezes de mulher, no 16 também, né? Porque a vendedora de púrpura era uma mulher de influência. Então, parece que, por mais que a gente veja na Bíblia que a mulher era discriminada, existiam mulheres de influência, né? De posição social que eram influentes na sociedade daquela época, talvez pelo dinheiro, ou, não fala se tinha um marido, algumas falam que tinha marido, outras não. Então, a gente não sabe se ficou rica porque o marido era rico, especulação que não vem ao caso, né? A gente tem que basear, tem que ver qual era o propósito, né? E a gente vê quantos maridos de vocês estão fazendo estudo bíblico para aprender a Bíblia. Poucos, verdade? Então, até hoje, quem é mais sensível para buscar, para querer mais de Deus, são as mulheres. Na época de Jesus, as mulheres estiveram ao seu lado, as mulheres estavam ao pé da cruz, as mulheres foram as primeiras a chegar no sepulcro, né? Então, Deus tem e teve e tem um ministério para as mulheres, né? E essas mulheres que Lucas faz questão de mencionar foram usadas grandemente para o ministério da propagação do evangelho, ou por serem as que vão falando, ou por ser as que recebiam na casa dela os apóstolos, porque doavam dinheiro para as outras igrejas. De alguma maneira, essas mulheres tiveram influência no evangelho para que eu e você hoje estivéssemos aqui recebendo essa mensagem, né? Mas, como sempre, tem os judeus de Tessalônica ouviram falar que eles estavam causando uma revolução na Bereia, que o povo estava aceitando a mensagem. Então, não satisfeitos com o que eles tinham feito em Tessalônica, os judeus foram para Bereia arrumar outra multidão lá, para fazer outro motim, para expulsar Paulo e os discípulos de lá. Só que aqui aconteceu uma coisa interessante, que eles se separaram. Paulo foi levado para um barco e mandado para Atenas, e Paulo e Silas e Timóteo, Paulo deixou lá. Por quê? Porque ele viu que ali tinha um grande potencial, era um grupo que estava muito interessado, era um grupo grande que havia recebido a mensagem. Então, Paulo falou, não, vocês ficam aí, porque eles precisam saber mais, eles precisam de fortificar a sua fé, né? Então, vocês ficam aqui e depois vocês encontram comigo em Atenas. Então, esse foi a despedida deles ali, né? Foi aquela coisa assim, correndo para fugir dos judeus.
Então, agora a gente vai ver o que aconteceu em Atenas. Esse foi o grande evento, é o que mais é falado. Eu, quando eu fui na Grécia, há 2 anos atrás, fiz questão de ir lá no Aerópago para poder visitar, ver a montanha lá, né, do North Hills, porque, para mim, foi muito importante conhecer o lugar onde Paulo fez esse discurso, onde ele encontrou essas coisas que ele estava falando aqui com esse pessoal. Né? Então, a gente vai agora... Ana, você é a próxima aí para mim, por favor, de 16 a 18. A gente vai cortar esse em pedacinhos para a gente desmiuçar um pouquinho esse capítulo. É o mais falado, quase, da vida de Paulo. Pode ler. O discurso de Paulo em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Isso, até aí tá bom, obrigada. Então, gente, Paulo, a gente não sabe se foi a primeira vez que ele tinha ido em Atenas, mas o que a gente sabe é que ele chegou lá sozinho e ele saiu andando pelas ruas de Atenas. E ele foi tanto na sinagoga como ele pregava nas praças, mas ele andou pelas ruas e parece que ele ia discutindo com as pessoas e falando o que ele, a mensagem, onde ele devia estar, né? Eu acho que é melhor, às vezes a pessoa fala assim, mas eu não sei como que eu falo de Jesus. Eu falei, começa a falar do que ele fez para você, do que Jesus é na sua vida. Essa é a melhor maneira de falar de Jesus. Né? Não é falar de quem eu ouvi, mas é falar do que ele é para mim. Né? Então, imagino que Paulo deve ter contado das viagens que ele estava fazendo, e o que estava acontecendo, e quem era esse Jesus que ele pregava. E o pessoal dali era... Eu achei tão interessante, porque Atenas, naquela época, já tinha sido um centro grande, rico, de portuário, de muito dinheiro, mas naquele momento... Atenas já tinha tido seus dias, né? Mas naquele momento era um centro religioso e filosófico. Então, era onde todas as pessoas inteligentes e cultas, com ideias diferentes, se reuniam para discutir as suas ideias. E ali todo mundo queria saber qual era a novidade do momento. Né? Esse aqui chegou com uma novidade, vamos saber. Então, todo mundo estava super interessado e curioso com as novidades do momento. Eu procurei o que eram as ideias desses epicureus e estoicos, porque eu não sabia bem nada sobre ele. Então, eu coloquei aqui, né, que eles eram haviam muitos grupos, mas esses 2 grupos eram os maiores, era o que tinha mais aditos, né, mais pessoas que concordavam com eles e participavam das suas ideias. Então, os epicureus pregavam a busca pelo prazer como prioridade humana. Era um termo dado aos seguidores de Epicuro, que viveu no ano 341 a 270 a.C. Então, para eles, a felicidade era o propósito da vida. Então, tudo pelo bem, né? Vamos ser felizes, nada mais importa. Já os estoicos, seguidores de Zenão, do ano de 340 a 265 a.C., e panteísta, acreditavam que o autocontrole deveria ser a prioridade do desenvolvimento humano. Então, os estoicos acreditavam que a razão deveria ser o centro das ações, que emoção não servia para nada. A gente não podia viver na emoção, contrário do outro. Né? O outro era, I feel like. Né? Hoje em dia, a gente vê os milênios todos, né? Vive pelo que sente. Né? Eu sei que eles, I don't feel good, I don't like that, I don't feel like doing that. Né? E
Então, era mais ou menos essa diferença. Um era a razão total, o outro era só emoção, né? Então, haviam outras diferentes filosofias, mas essas duas eram as predominantes naquela época. Então, eles, quando escutaram o que Paulo estava falando, uns zombaram dele, outros falavam assim, peraí, o que será? Né? Eu quero saber mais, eu estou curioso. Então, Paulo, a gente já sabe que Paulo era culto, né? Paulo ele era grego, ele era romano, ele tinha um pouquinho de judeu, um pouquinho de cada coisa nele. Então, ele era uma pessoa culta, ele tinha estudado com as pessoas super cultas da época. Então, Paulo devia ser uma pessoa que as pessoas inteligentes tinham prazer de estar com ele, de discutir, ele devia ter argumentos, né, para discutir com as pessoas. Então, Paulo chamou a atenção daquelas pessoas, né? Ele pregava as boas novas de Jesus, a mensagem continuava sendo a mesma, mas ele deve ter usado aqui, a gente vai ver que ele usou, nesse contexto de Atenas, um approach, uma maneira diferente de chegar a eles, porque esse povo aqui não sabia do Velho Testamento, das promessas, das leis, né? Então, para eles, não adiantava ele chegar debatendo essas coisas. Ele teve que procurar uma ponte de conexão diante de alguma coisa que pudesse cativar aquela audiência, né? Porque os judeus eram cativados pelo conhecimento dele do Velho Testamento, mas esses filósofos aqui já seria por uma maneira diferente. Então, vamos ver de 19 a 21. Lucy, você pode ler para mim? Por favor. Então, eles o levaram a uma reunião da Câmara Municipal e disseram: gostaríamos de saber que novo ensinamento é esse que você está trazendo para nós, pois você diz algumas coisas que nos parecem esquisitas, e nós gostaríamos de saber o que elas querem dizer. É que todos os moradores de Atenas e os estrangeiros que viviam ali gostavam de passar o tempo contando e ouvindo as últimas novidades. Ai, obrigada. Então, eles se interessaram pela mensagem, né? Esse Areópago, ele era um lugar onde esses intelectuais, filósofos, se reuniam e não todos tinham oportunidade de falar, né? Só aquelas pessoas escolhidas, era como na sinagoga, né? Que tinha o grupo que podia ler as escrituras, que podiam comentar, mas tinha gente que podia ir para escutar, e aqui também a mesma coisa. Então, eles convidaram a Paulo, eles acharam que ele tinha competência para se apresentar diante deles. E viu quando eu falei que eles era uma última novidade, né? Vamos ver o que é essa novidade do momento, né? Os atenienses queria saber da última, né? Não era de moda não, mas era de filosofia. Eles estavam interessados naquela nova doutrina que Paulo tinha para dizer. E então ali Paulo inicia o seu discurso. Eu achei interessante, nós vamos continuar a leitura, mas ele inicia o seu discurso elogiando os atenienses, né? Ele não vai iniciar o seu discurso metendo o pau e criticando os atenienses. Ele vai exaltar a fé e a religiosidade deles, né? Ele sabia que estava pregando para pessoas pagãs, né? E também não valia a pena lembrar dos salmos, das profecias de Isaías, isso para eles não era nada. Então, ele queria, o approach dele seria dentro de algo que cativaria a atenção dos filósofos lá de Atenas. E a gente vai ver, lembra quando Jesus falou que o Espírito Santo nos ia fazer lembrar, ia colocar na nossa boca, tanto dos apóstolos como nós, que servimos a Jesus, que ele ia nos orientar o que dizer na hora que fosse necessário? Então, era isso, né? O Espírito Santo estava com Paulo, não só dirigindo, né? A gente pode pensar que essa parada aí em Atenas foi um acidente, né? Não estava programado. Teve que fugir, bom, corre para Atenas, que está ali pertinho. Não, agora, no ponto que a gente já está, no capítulo 17 de Atos, a gente já viu que o Espírito Santo era o que guiava
os apóstolos, todos eles, tanto os apóstolos que saíram do grupo dos 12 de Jesus, como os novos apóstolos que se formaram. Eles estavam sendo guiados e orientados por Deus, né? Então, vamos ler aí de 22 a 28. A Lara, você lê para mim, por favor? E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Obrigada. Então, aqui, Paulo começou elogiando, né? Vocês são supersticiosos, religiosos, isso é muito bom. Eu estive andando e eu vi uma infinidade de altares com ídolos, com imagens de tudo quanto era Deus diferente, né? Mas eu vi um que falava assim, ao Deus desconhecido. Então, hoje, eu quero dizer para vocês sobre esse Deus desconhecido. Esse Deus que vocês não conhecem é o Deus que eu estou pregando. Essa é a mensagem que eu estou trazendo, Paulo estava dizendo a eles. E eu fui procurar, porque é interessante que tem tudo uma história, né? Então, é uma lenda que teve, que eu vou ler aqui para mim não errar nada. Conta-se que uma grande seca aconteceu na região de Atenas. Muitos sacrifícios foram realizados por mais de 30 mil deuses atenienses. Inclusive, alguns sacerdotes egípcios e babilônios tentaram resolver esse problema, mas não tiveram sucesso. Dentre os habitantes de Atenas, havia um sujeito que era tido como esquisito. Esse sujeito se chamava Epidemides, natural de Knossos, da ilha de Creta. Epimenides acreditava em um único Deus e era totalmente contra o politeísmo difundido em Atenas. Os habitantes, então, recorreram a ele e ao seu único Deus. Ele, então, pede que enviassem ovelhas ao Areópago e as deixassem livres, pois elas mostrariam o lugar onde se deveria criar um altar ao Deus único. As ovelhas, então, se instalaram ali, em um lugar onde não havia nenhum outro altar. E ali, a pedido dele, foi um altar ao Deus desconhecido. E depois que esse altar foi construído, choveu novamente em Atenas. É uma lenda, isso tudo aconteceu centenas de anos antes de Jesus. Pode ser verdade, pode não ser, mas uma coisa, essa história, essa lenda, me deu a certeza de que ninguém vai deixar essa terra sem ouvir sobre Deus. Esse homem estava sozinho no meio de todos aqueles deuses multitudinários e Deus se revelou a ele. Deus pode se revelar a cada um de nós, onde a gente pensa às vezes, ai meu Deus, mas e aquele que está lá, o esquimó, lá longe, ou uma tribo africana que nunca ninguém ouviu falar, não tem internet. Deus vai se revelar a eles. Então, a gente tem que... a minha responsabilidade como cristã, a sua responsabilidade como cristã, é de todas as pessoas que Deus coloca na sua vida. Dessas, Deus vai te cobrar.
Agora, aquelas que nunca ouviram ou que a gente não vai ter oportunidade de chegar, Deus vai se encarregar delas. Mas que eu e você levamos a sério essa responsabilidade de anunciar o evangelho de Jesus às pessoas ao nosso lado, às pessoas à nossa volta que cruzam o nosso caminho. Porque isso é muito importante, gente. Muita gente fez e continua fazendo isso, perdendo a vida por isso. Nós nem temos risco de vida. Às vezes é só vergonha, né? Vergonha de falar. Não tenha vergonha. Jesus não se vergonhou de você quando ele deu a vida por você e por mim, né? Então, Paulo ali fez menção a esse Deus desconhecido, né? De acordo com essa lenda, seja real ou não, então já falei isso. Isso também eu já falei. Então, seja por revelação, seja por alguém, lembra que as que estão lendo a Bíblia comigo e estão em dia, viram que a mula de Balaão falou, né? Então, se Deus usa uma mula para comunicar com uma pessoa, Deus pode usar qualquer coisa, né? Um sonho, o que ele quer. Ele é Deus, ele tem o poder de fazer essas coisas. Paulo iniciou seu discurso com uma ideia geral sobre Deus. Então, ele não foi falar, porque no Velho Testamento foi profetizado, não. Não foi falar de Abraão, de Moisés, dos profetas, não. Paulo foi falar para ele sobre Deus, o Criador do universo. Né? Hoje em dia, a gente vê na juventude, por causa das universidades, existem essas leis da criação do mundo, que são completamente diferentes. Nada como a verdade da criação de Deus. Eu sou criatura de Deus. A beleza, né? Não existe um Bumba que criou tudo, ou não foi uma evolução. Eu não vim do macaco, deve ser problema de família, né? Quem veio? Porque eu sou feita à imagem de Deus, né? Deus falou, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, se alguma família lá veio do macaco, tudo bem, né? Se eles estão felizes assim, tudo bem. Mas eu sou criatura formada à imagem e semelhança do Deus Criador maravilhoso, né? Da Trindade. Então, ele foi falando de um Deus que é infinitamente maior do que tudo, do que qualquer templo possa suportar, do que que nunca nenhuma pessoa ia conseguir fazer a moldura que pudesse expressar a grandeza de Deus. Por isso que, às vezes, eu falo várias vezes, né? A gente, quando lê a Bíblia, a gente não pode querer entender com a nossa mentalidade humana. A gente é muito limitado. Eu nem sei onde que eu coloquei isso aqui, mas veio na minha cabeça que Deus é tão maravilhoso, tão extraordinário, tão infinitamente maior do que tudo que a gente possa imaginar e pensar, que ele se fez minúsculo como um homem, para que eu e você pudéssemos experimentar da presença dele, pudéssemos entender um pouquinho da presença dele, né? Então, ele se fez menor do que os anjos, né? Porque os anjos são um nível abaixo de Deus. Ele se fez menor do que os anjos, para que nós pudéssemos compreender a sua magnificência. Então, não vamos tentar entender Deus ou analisar a Deus. Deus não pode deixar de ser, por exemplo, às vezes, eu separo a minha raiva da minha alegria ou da minha justiça, né? Tudo meu é compartimentado, né? Sei lá como é que é em português. Deus não, ele é tudo junto, da mesma hora, tudo complicado, é tudo lá. Não tem um separadinho. Agora, não, lá no Velho Testamento, Deus foi muito pesado, hoje ele não é. Não, ele é o mesmo. Ele é o mesmo Deus todo tempo, constante, infalível, imbatível, né? Que não tem oscilação de humor como nós temos, né? Então, a gente não pode esquecer disso quando a gente está estudando a palavra de Deus. Paulo disse que Deus, na sua soberania, tem o poder de controlar as caídas e os sucessos das nações, né? Então, assim, que Deus criou o homem, que Deus criou as nações, criou os povos da terra. Então, Paulo foi colocando coisas que, para eles,
faziam mais sentido, né? Que iam fazê-los questionar um pouquinho aquelas coisas que eles haviam aprendido a vida toda, né? E para que o homem conhecesse mais sobre esse Deus tão extraordinário, ele se fez em forma humana. Então, está aqui o que eu tinha falado antes. Ele se fez em forma humana para que nós pudéssemos experimentar um pouquinho da divindade de Deus, na nossa maneira de entender, né? E também a Bíblia diz, Paulo disse antes, que Jesus se tornou o nosso advogado diante de Deus. Por quê? Porque ele passou por tudo que eu e você passamos. Ele pode chegar e falar assim, não, pai, dá um desconto, porque lá, eu lembro que eu passei lá e não é fácil, não. Essa batalha aí é difícil. Dá um desconto para ela, ela vai conseguir. Nós vamos estar lá ajudando, o Espírito Santo vai dar força, né? Então, Jesus é o nosso advogado diante de Deus, porque ele passou, ele não pecou, ele não cedeu à tentação como às vezes nós cedemos, mas ele foi tentado, em tudo, a Bíblia diz. Paulo faz menção de frases de alguns dos poetas deles, né? Olha que Paulo tinha conhecimento, né? Ele falou, como alguns dos seus poetas e seus filósofos disseram, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de seus poetas disseram, porque dele também somos geração. Então, esse é aquele mesmo lá que falou de um Deus, como é que é o nome dele? Epimenides foi o que tinha dito isso, né? Então, esse homem aqui não teve ninguém para falar de Deus para ele, mas Deus se revelou a ele, e ele foi usado para influenciar algum grupo de pessoas, porque quando veio a seca lá, se isso foi verdade, eles foram atrás dele, atrás do Deus dele, porque os outros 30 mil deuses que existiam não estavam resolvendo, não estavam respondendo, né? A gente vai chegar na história uma das que eu amo na Bíblia, de Gideão, quando teve seca lá em Israel e os profetas de Baal falaram, não, nós vamos pedir chuva para Deus, nós vamos oferecer sacrifício e vamos pedir chuva. E eles falaram, então tá, então vamos marcar lá no Monte Carmelo, a gente vai encontrar tal dia, tal hora, e você vai junta todos os homens seus aí e eu venho sozinho. Vocês vão pedir os seus deuses e eu vou pedir ao meu Deus, único. E houve aquela, né, horas e horas e horas, acho que passou uns 2 dias, o povo, os profetas de Baal, clamando, se batendo, se sangrando, e nada, o Deus Baal, nada. E Eliseu, foi Eliseu, não foi Gideão, não. E ele falou assim, não, fala mais alto, Deus deve estar dormindo, deve ter ido tirar um cochilo. E desse jeito que fala, é tão divertido quando a gente lê, fala mais alto, ele deve estar dormindo. Aí passou, ele falou, pronto, já terminaram? Desiste. Então agora eu quero que vocês vão buscar água, que tinha um riachinho que estava com seca, então não tinha muita água. Vai buscar água no riachinho e joga água em volta tudo desse altar. Enche de água até que esteja derramando. E na hora que Eliseu orou, o fogo do céu desceu. Não precisou de grito, não precisou de pedir pelo amor de Deus, não, foi uma oração ao único Deus de Israel. E o fogo desceu do céu. Então, aqui foi mais ou menos assim, né? Porque 30 mil deuses não puderam responder, mas na hora que vieram a pedir a uma pessoa em algum lugar de Atenas que conhecia um outro Deus que não era o que eles estavam servindo. Então, a esse Deus desconhecido, Paulo falou, é esse o meu Deus, é esse o Deus criador, é esse o Deus amoroso, né? Mas aí, Paulo tinha que falar mais, porque a mensagem de Paulo não era sobre Deus, era sobre Jesus, né? O propósito de Deus para a humanidade foi Jesus trazer a salvação. Então, vamos ver como que ele trouxe a mensagem de Jesus. Silvia, lê para mim, de 29 a 34, por favor. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata,
ou a pedra esculpida, ou por artifício da imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porque tem determinado um dia em que com juízo há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Aí eu continuo? Pode ler até o último. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher com o nome de Damares, e com eles outros. Então, aqui, eu acho tão bonito esse versículo 29. Ele falou, então, depois que ele expôs tudo sobre Deus, sobre a criação, sobre o amor de Deus, sobre a onipotência, a onisciência, e como Deus determina todas as coisas, como ele está em controle de todas as coisas, ele falou, assim, visto que somos descendência de Deus, porque o próprio filósofo tinha falado, né? Somos descendência dele. Então, Paulo pegou essa pontezinha, falou, então, assim que a gente é descendência desse Criador, desse Deus único, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e a imaginação do homem. Então, ele está falando, nem pensa que vocês possam, com a sua mão, fazer alguma coisa que seja digna de adoração mais do que a Deus, né? Ele é o único digno. Aí ele falou, no passado, Deus não levou em consideração essas coisas, porque as pessoas eram ignorantes, as pessoas não sabiam sobre isso. Mas agora ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam e se voltem para o único Deus, esse Deus desconhecido, que se voltam para ele. Por quê? Porque ele já estabeleceu um dia onde todos serão julgados. Todos os que ouviram terão oportunidade de escolher. Né? A gente vai ter, nós já tivemos a oportunidade de escolher. E, infelizmente, vão existir as pessoas que vão deliberadamente rejeitar. Isso é o privilégio do livre-arbítrio. Deus quer ao seu lado as pessoas que querem estar ao lado dele. Né? Ele não vai forçar ninguém a estar ao lado dele. Então, uma vez exposta a mensagem de Paulo, ele disse a ele que, por sermos criaturas de Deus, temos responsabilidade de conhecer nosso Criador e ter uma ideia correta ao seu respeito. É só conhecendo uma pessoa que a gente vai poder analisar ou conhecer de verdade. Né? Eu posso ouvir falar de alguém, né? Por exemplo, eu conheço aquele artista de cinema, mas eu não conheço. Né? Eu não tenho intimidade, eu sei o que a imprensa me fala, mas eu realmente não conheço. E para muita gente, Deus é isso, é essa coisa que está aqui na Bíblia, mas não tem intimidade. Né? E Deus quer isso, ele quer intimidade, ele quer relacionamento com a sua criatura. Né? Que devemos abandonar as falsas ideias sobre uma grande variedade de deuses, pois uma vez que conhecemos a verdade, já não seremos considerados inocentes diante de Deus quando vem o julgamento final. Por primeira vez na mensagem dos atenienses, Paulo menciona a ressurreição de Jesus. Então, aqui ele fala, porque Deus mandou Jesus, e esse Jesus morreu e ressuscitou para nós. Né? Paulo fala sobre a necessidade de que todos se arrependam. Ele diz que Jesus foi designado por Deus para julgar o mundo, porque ele nasceu como homem, viveu entre nós, morreu e ressuscitou dentre os mortos, para nos mostrar a natureza de Deus e nos aproximar a Deus. Paulo descreveu claramente para os filósofos uma mensagem simples e clara.
Primeiro, quem é Deus? Ele é o Criador. Ele, esse único Deus que vocês desconhecem, ele é o Criador de todas as coisas, todas as coisas. Quem somos? Não somos um acidente, não somos produto de moléculas ou de células que se juntaram. Nós somos criação de Deus, criatura, individuais. Nossa responsabilidade diante de Deus é conhecê-lo e adorá-lo em espírito e em verdade. Que coisa, né? Um Deus, a gente vê nos outros deuses, eles exigiam sacrifícios de crianças, de mulheres, de pessoas que as pessoas amavam. E o nosso Deus, ele ensinou no passado o sacrifício de animais, mas ele sacrificou o filho dele. Ele se deu. Muito diferente desses outros deuses que queriam algo seu para se sacrificar. Deus deu o seu único filho por amor. Temos que prestar contas, haverá um julgamento. Vamos todos nos apresentar. Eu escutei um pastor falar uma vez que todo joelho, isso diz em Apocalipse, vai se dobrar diante de Deus no julgamento final. Uns vão se dobrar de alegria, de respeito, de adoração. Outros vão se dobrar de pavor, de medo, porque vão ser condenados, vão receber a condenação eterna. Então, essa é a diferença nossa, e essa era a paixão que movia o coração de Paulo. Infelizmente, Paulo não teve tempo de falar muito sobre o amor de Jesus, sobre aquele maravilhoso plano de mandar o filho, né? Porque aqui, na hora que ele começou a falar da ressurreição, o povo já começou a interromper e ele teve que parar a mensagem ali. Causou um alvoroço tão grande, porque eles acharam que aquilo... Eu fico pensando, hoje existem, né, várias religiões, e existem o que eu conheço mais de perto, por exemplo, são os espíritas, que acreditam em reencarnação, né? E eles não acreditam na ressurreição de Jesus, eles não acreditam na virgem, no nascimento virgem de Jesus. Então, assim, eu fico pensando que essa mensagem para esse povo aqui deve ter sido a mesma coisa, deve ter sido assim, não, peraí, ressurreição não, né? Ressurreição, isso aí também já está demais. Alguém que morreu, para nós, tudo bem, mas agora ressuscitar o corpo, né? Ainda mais esses dois grupos aqui, que acreditavam em coisas completamente opostas, que não tinham muito a ver com o espírito, né? Para eles era tudo aqui, era o karma, você paga, aqui mesmo você faz, aqui mesmo você paga, e não é assim, né? Jesus promete a vida eterna, senão que propósito que tem? Viver. Se eu estou vivendo só... Paulo mesmo disse isso, a gente já leu umas 2 lições atrás, que vida mais inútil seria a nossa se a gente estivesse vivendo só para isso aqui, e aí acabou? Ou depois eu vou ter que voltar de novo? Não, 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 não. A Bíblia diz que ao homem foi dada morrer uma só vez, e aí vem a eternidade, com Jesus, como a gente viu ele falando para o preso do lado dele, né? Tudo que Paulo teve a oportunidade de fazer foi apenas dar uma introdução à pessoa e o ministério de Jesus. Infelizmente, ele não pôde continuar sua mensagem. Tenho certeza que ele gostaria de ter falado mais sobre o sacrifício de Jesus, sobre o amor, mas ali, naquele dia, não foi possível. Mesmo com todo o cuidado que ele teve em anunciar a verdade de Deus, ele não conseguiu anunciar tudo, mas a gente viu que foi produtivo. E teve pessoas que se converteram à mensagem, né? E o mesmo acontece com a gente. Às vezes a gente se desanima porque fala para um, critica ou zomba. Ah, então não vou falar mais, porque essa pessoa, fulano, fez assim. Não, eles zombaram de Jesus, açoitaram, mataram a Jesus, né? Por isso que Paulo aqui, o sofrimento físico dele não importava. Ele até falou mais para frente, numa das cartas que ele escreveu, que ele se sentia privilegiado de sofrer por Jesus, né? E às vezes a gente fica com vergonha de falar de Jesus. Mas mesmo com todo o cuidado em anunciar a verdade de Deus, não podemos conquistar todo mundo. Infelizmente, alguns pecadores que ouviram
felizmente. Alguns que ouviram a mensagem aquele dia, ouviram e aceitaram. Não foram muitos, aqui não fala tanto quanto haviam em outros lugares, né? Mas aqui fala de Dionísio e Damaris, ou Damaris, não sei como que fala isso aqui. A mensagem da salvação foi muito mais bem recebida em outros lugares por onde Paulo passou do que em Atenas. A Bíblia não fala se ele já tinha estado lá antes, talvez sim, antes do ministério dele, já que a família dele vivia na Grécia, talvez ele já tenha ido, mas a Bíblia também não relata que ele tenha voltado a Atenas, como ele voltou em outras cidades, né, para visitar as outras igrejas. Se vocês veem o mapa que eu coloquei, tem cidades que ele voltou várias vezes, ou mandou discípulos visitar, ou escreveu cartas. Não existe nenhuma carta para a igreja de Atenas. Então, a gente não sabe se o grupo foi muito pequeno ou se não precisou, se eles se viraram sozinhos, foi uma igreja boa, né? Quanto mais intelectuais e cheios de ciência as pessoas são, mais difíceis serão de entender a simplicidade do Evangelho. O Evangelho é simples. A Bíblia diz que a gente tem que a gente tem que chegar para a fé como uma criança. Uma criança, é assim que a Bíblia fala. Uma criança inocente que ouve e acredita. Isso é a verdadeira fé, né? Agora, tem que ser a palavra de Deus, né? A gente não pode... Outro dia a Kênia estava me perguntando de uns comentários, e eu falei, tem que ter muito cuidado quando você vai no Google para pegar uma explicação, porque existem muita coisa que está muito parecido, mas não é. Hoje mesmo, eu até tirei, eu vou colocar no grupo para vocês verem como que o diabo usa para deturpar a palavra de Deus, como a pessoa pode interpretar as coisas de uma maneira completamente diferente, quando a própria Bíblia vai provar a verdade. Eu vou colocar depois para vocês olharem, porque a gente tem que ter cuidado com as fontes que a gente procura. A fonte mais certa é a palavra de Deus, né? Então, assim, existem comentaristas e você tem que saber a reputação, de quanto tempo, como é a vida daquela pessoa, como é a vida dela com Deus. Aí sim, aí você vai e lê. Quando eu entro num site, que eu olho, primeira coisa, quem somos? Eu vou lá e olho quem é que escreveu, o que ele pensa, o que ele... Né? Tem umas que eu já rejeito na hora, outros não. Então, pode ser católico, pode ser evangélico, mas não vou procurar em espírita, não vou, porque é completa. Eu já sei que existem bases fundamentais que são contra, né? Os testemunhos de Jeová também tem coisas profundas que são contra a Bíblia. Então, eu não quero nem saber o ponto, porque na parte fundamental nós discordamos. Então, eu não quero saber outras opiniões, né? Então, eu lembro quando eu conheci o Jim, ele não era muito cristão, ele, assim, acreditava em Jesus, mas ele tinha dificuldade de compreender Deus. E, às vezes, ele me provocava com umas perguntas, eu falava, Jim, eu não sou intelectual, porque aí ele vinha com aquelas coisas de provar, sabe? Eu falei, eu não sei. Aqui na Bíblia fala assim, e Deus falou, haja luz, e houve luz. É isso que eu acredito. Para mim, não preciso mais nada, né? Então, eu não preciso de mais prova. Eu não preciso, porque eu fui criada sabendo essas histórias e Deus foi se revelando para mim, né? Mas tem gente que precisa. Existem cientistas maravilhosos, físicos maravilhosos, que se converteram tentando provar. Então, eu fui com ele aqui na nossa igreja, eles trouxeram um cara da Rice, que é o neofísico, sei lá o que é, mas o homem é um gênio de inteligente, né? Para mim, passou tudo aqui, ó. Fui com ele, com JT, falando de átomos e de nano, não sei o quê. Eu estou assim, nossa, não sei nada, não tenho ideia do que ele está falando. Mas os dois ali, adorando. Então, assim, a palavra de Deus, se a pessoa está com o coração aberto e quer descobrir, Deus quer se revelar. Ele não importa com os questionamentos, ele não importa. Isso é que eu acho lindo. Ele importa mais com a indiferença do que com aquelas pessoas que confrontam
a ele, né? Eu acho muito lindo isso. Paulo disse em 1 Coríntios 1, 18 a 25. Ô, Andréia, você lê para mim esse versículo, esse que está aí no papel? Está aí no papel, você nem precisa de procurar. Se você quiser procurar, você pode, mas... De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. 19, pois... Não, é porque aqui são os versículos, não precisa falar o número, não. Pois as escrituras sagradas dizem: destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura. Pois Deus, na sua sabedoria, não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é chamada de louca. Os judeus pedem milagres como prova, e os não-judeus procuram a sabedoria. Mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana. E aquilo que parece ser a franqueza de Deus, a fraqueza de Deus, é mais forte do que a força humana. Amém. Não é lindo isso, gente? É tão forte isso, né? Porque a sabedoria de Deus é loucura para aqueles que não têm fé, né? É completamente absurdo. E é assim que a gente tem que aproximar da nossa fé. A gente, se vocês prestaram atenção, nesses últimos 2 capítulos, né, até que no 16 teve um tipo de milagre, quando teve o terremoto, né, e as cadeias foram balançadas, mas em Tessalônica, Bereia e Atenas, não teve nenhum milagre. Lucas não relatou nenhum evento sobrenatural. E as pessoas acreditaram na mensagem de Paulo pela mensagem, né? Eles estavam sedentos, eles quiseram aceitar a mensagem sem precisar de um milagre extraordinário, né? A sabedoria, inteligência e raciocínio humano nunca serão capazes de compreender a Deus. É por isso que vivemos por fé e não por vista. Deus é infinitamente mais tudo que podemos imaginar. E é o que eu falei, ele se fez minúsculo, se fez como homem. Né? Eu fico imaginando quando a gente olha uma formiguinha andando na planta ou lá fora, acho que deve ser assim ou menos que Deus vê a gente, né? Da menorzinha das formiguinhas que você olha. Assim, isso somos nós para Deus. E ele se fez isso, ele virou formiguinha para que nós pudéssemos entendê-lo. Né? Ele se fez homem. É como se eu me virasse uma formiguinha para entender a vida da formiguinha. Deus se fez homem para que ele se pudesse revelar para nós. Hebreus 11, 1 a 3 diz assim: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Deus se manifestou a Abraão, não tinha ninguém para falar de Deus para Abraão. Deus procurou Abraão, né? Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então, nada começou de alguma coisa, tudo começou do nada, com a palavra de Deus. Essa é a verdade. A única coisa que eu deixo lugar para especular é o tempo. Se for em 7 dias, se for em 7 minutos, se for em 7.000 anos, se for em 7 anos, isso não faz diferença, porque a Bíblia mesmo fala que para Deus, um ano é como 1000 dias,
1000 dias como um ano, não existe tempo para Deus, né? Mas se ele quisesse fazer tudo em 7 horas, ele podia. Então, a gente não pode ter dúvida dessa base, né? Somos criaturas de Deus. Qual é a minha identidade? Né? Eu fico pensando, Paulo, a identidade de Paulo era Jesus, ele não era um ex-judeu, ele não era um ex-membro do Sinédrio, dos judeus em Jerusalém, ele era servidor de Jesus. Ele, em várias cartas, ele escreve, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Qual é a minha identidade? O que me define como pessoa? Deixo que o meu passado me defina? Minha enfermidade, eu tive câncer, ou eu tive depressão, ou o que seja. É a minha personalidade que vai me definir, a minha identidade? Meus fracassos? Minhas vitórias? Porque também não é só as coisas ruins que as pessoas se definem. Às vezes, uma profissão, uma carreira, o que os amigos pensam de mim, falam de mim. No versículo 28 aqui do capítulo 17, Paulo diz, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns deles, também somos descendências dele. Como filhos de Deus, devemos ter em Cristo a nossa identidade. Somos parte, a minha identidade é Jesus. Eu tenho que refletir Jesus na minha vida. Como parte dessa identidade, você, eu, somos filhos de Deus. João 1,12 diz, os que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Lembra, a gente já falou, não somos todos filhos de Deus. Isso não está certo dizer. Nós somos todos criaturas de Deus. Mas apenas os que receberam a Jesus se tornaram filhos de Deus. É importante receber, para ser herdeiro de Cristo com Deus, nós temos que receber a Jesus como Salvador. Você é uma nova pessoa. No momento que você recebe essa identidade, a sua vida vai mudar. Em 2 Coríntios 5,17 diz assim, de modo que todo que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo por meio de Deus. Você vive para refletir ao mundo, Jesus ao mundo. Gálatas 2,20 diz assim, porque eu fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E agora, o que vivo no corpo, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não, nós vivemos pela fé. Eu sou vitoriosa. Gente, a gente não pode andar derrotada. Por quê? Porque em Cristo, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Seja qual for o seu trabalho de levar o evangelho, seu trabalho de cuidar da sua família, seu trabalho de ser uma amiga, de ser uma encorajadora, de cuidar dos seus filhos, o seu trabalho não é em vão diante de Deus. Romanos 8, 35 a 39 diz, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Quem está falando isso? Paulo. Paulo tinha passado por tudo isso, ele não estava falando só bonitinho, assim, que nem eu estou falando aqui agora, que nunca passei isso. Nunca passei, já passei tribulação, angústia, mas nunca passei perseguição pelo evangelho, nunca passei fome, nunca fiquei sem roupa, nunca me ameaçaram com uma espada. E Paulo passou por tudo isso. E ele fala aqui, nada pode me separar do amor de Cristo. Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas as coisas, marca esse todas aí, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou.
pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, 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 um temorzinho, uma dificuldade, uma tribulação que passa na nossa vida pode abalar a nossa estrutura, mas nunca pode nos separar do amor de Deus, nunca pode fazer com que a gente dê as costas para Ele. Por quê? Porque um dia na cruz, Ele deu as costas para Jesus, para que eu e você não precisássemos mais sentir que fomos desamparados. Nunca mais. Vale a pena ter a nossa identidade definida em qualquer outra coisa? Você acha que vale a pena? Queria que a gente pensasse nisso essa semana. Como eu tenho sido identificada por mim mesma, às vezes nem são as pessoas. Eu mesmo coloco um rótulo sobre mim. Né? Como é o meu rótulo? O que me identifica? Mais um versículo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma jamais imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, quando as coisas estiverem difíceis, quando a jornada estiver cheia de pedras no caminho, quando as dificuldades aparecerem, lembra que Deus tem preparado para nós uma coisa que nunca ninguém viu ou imaginou. Nada, e nem perto do que a gente possa imaginar, é o que Ele tem preparado para nós. Deus abençoe, que essa semana a gente reflita no que Deus quer de mim, qual é a minha identidade, que cada uma deseje se identificar com Jesus, deseje que a gente possa refletir a luz de Jesus na nossa vida. Que Deus abençoe.